primeira coisa a dizer é que a gente não pode considerar a alteridade como um bloco monolítico. Se você identifica o outro como um outro fixo, com uma determinada identidade, isso se transforma num problema, porque este tipo de alteridade tende à petrificação. Então esse é um risco que a gente está correndo agora, não é? Que nós estamos vivendo uma época onde se pensa muito a oposição ao invés da relação. Então se criam muitos blocos monolíticos onde o entre não é pensado. As relações intersticiais não são pensadas. E o que há de interessante na mestiçagem, e que não tem que ver apenas com a miscigenação racial, que é apenas um componente da mestiçagem, são justamente as relações moleculares entre todos esses outros heterogêneos, que, por se relacionarem em todos os âmbitos das linguagens da cultura, transformam-se em linguagens conexas. Quer dizer que a alteridade, na verdade, ela não nasceu para se afirmar como alteridade, mas ela nasceu para se relacionar. Então, nós temos esse pendor desde os começos da colônia. Ou seja, a colônia é uma coisa muito desagradável quando se trata de todas as imposições autoritárias da colônia. Mas a colônia foi também o lugar onde a gente se descolonizava. E isso tem também que ser visto, porque senão a gente termina por repetir uma nova oposição que também se petrifica entre o colonial e o não colonial. Não é? Agora, evidentemente que a pergunta sobre como ficam essas novas imigrações, é preciso dar tempo para isso acontecer. É preciso que todos esses sujeitos se embebam dessa nova cultura para que essas novas ramificações conexas apareçam. Mas um dos problemas principais que há nisso é se pensar somente o sujeito separado da cultura. Os grupos, quando se pensam, eles tendem a se pensar como sujeitos apenas, com o sujeito como dentro de uma determinada situação ideológica. Quando, na verdade, o sujeito ele tem uma relação muito complexa com a cultura e com a natureza, com todos os bichos e plantas ao mesmo tempo, e daí que nascem as interações entre todos esses elementos em jogo, e não somente quando o cantor, o pintor, o escritor se pensa como sujeito. Nós estamos vivendo agora uma época de uma exaltação egocêntrica do sujeito e de pensar a política somente a partir das oposições. Ou seja, os que são oprimidos contra os opressores. E ao praticarmos isso que se costuma chamar de duplo vínculo, os oprimidos entram no sistema binário que foi estabelecido pelos opressores. Isso não é brincadeira. E ainda que falem o oposto do que os opressores, falam linearmente como os mesmos. E são determinados pelas estruturas que os opressores compuseram e não os oprimidos. Os oprimidos que são, como disse um amigo meu aí outro dia, uma imensa minoria, eles têm que expandir as suas articulações para não ficar somente na luta inglória do seu grupo prejudicado pela história, digamos assim. Agora, você parece que me perguntou também se isto já aparece em algumas criações artísticas. Isso está aparecendo, mas devagar ainda, não é? Em poéticas da oralidade, que se praticam na rua, em determinadas exposições informais,
Isso está aparecendo, mas devagar ainda. É preciso tempo. Outro risco muito grande é se considerar o hoje, o atual, isso que se chama mais pomposamente de o contemporâneo ou o moderno, não como uma coisa fixa, mas como composta de muitos estratos, em que sempre é necessário fazer escavações, como se fosse um palimpsesto. Então, na verdade, o passado está sempre dentro do presente. O passado é presente, na medida em que ele está aí nas imagens, nos objetos concretos, e na medida que nós evocamos esse passado com a memória. Então, se a gente lê o Guimarães Rosa agora, o Guimarães Rosa está completamente presente, e com ele o sertão e toda aquela linguagem tupinizante que ele pratica. É muito comum que a pessoa tenha um excesso de consideração pelo seu tempo e uma busca excessiva da novidade, quando o mais importante não é novidade, mas é que novas correlações estamos podendo praticar entre as coisas.